Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai trazer mais uma aula de revisão Enem. Hoje a gente vai falar sobre meio ambiente, as questões de química ambiental, que são super comuns no Enem, caem toda hora. Vamos lá? Primeira questão. Concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento, areia, brita, água. Fica atento porque essa parte aqui é importante. Ele vai falar que a areia é oriunda de leito de rio, a brita de fragmentação de rocha. E ele vai falar dos aspectos ambientais, né? Gerado na extração dessas substâncias, da areia, da brita. E isso é muito comum, porque na hora que você faz a retirada desse material do meio ambiente, a probabilidade de você causar danos ambientais é muito grande. E isso é que ele vem discutindo na questão. E aí ele queria fazer uma proposta para a utilização de concreto reciclado moído para substituir o particulado rochoso graúdo. Então, olha só, ele fala no texto: areia, brita e água. A água é líquida. Areia e brita são rochosos. Só que a areia é fininha, né? E a brita é grossa, ela é grosseira. Então ele quer saber se eles conseguirem usar esse recurso, né, do concreto, o que ele pode substituir. E aí, como ele fala de material grosso, sólido, ele vai diminuir a extração da brita. Para quem não conhece ou quem não lembra, britas são essas pedrinhas muito usadas em construções, tá bom? Próxima questão, ele vai falar de medicamentos de uso humano e veterinário que são produzidos ao longo do ano. Eles são desenvolvidos e muitos deles são bastante estáveis, até para a gente poder guardar, usar, né? Às vezes você guarda em casa, enfim. O problema é que essa estabilidade química, ela pode gerar um problema ambiental, que é você ingerir aquele medicamento e ao urinar, né, ao evacuar, enfim, você expele parte desse material. Então tem muito hormônio, tem muito antibiótico. Aí ele fala aqui, né, anestésicos, anti-inflamatórios. O problema é o seguinte, galera: para onde vai isso? Para a rede de esgoto. E muitas das vezes a água da rede de esgoto é reutilizada. Essa água da rede de esgoto acaba indo parar, né, na parte doméstica. A gente, quem veio o Rio de Janeiro, tem os últimos 2 anos, né, 2019, 2020, a coisa foi meio complicada, né? O tratamento de água não 2021 também, né, continuou, problemas ambientais gerados por esgoto chegando na água. O problema é o seguinte: estação de tratamento não tira esses caras. Não vai tirar antibiótico, não vai tirar anti-inflamatório, não vai tirar nada disso. E aí, como é que você faz? Aí ele quer saber que ação vai minimizar a permanência desses contaminantes. Gente, pensa bem: você ingeriu a medicação, urinou, isso foi para o esgoto. Esse esgoto, se não tiver uma destinação correta, vai acabar contaminando o lençol freático, água e outras coisas. O que eu posso fazer para diminuir? Utilizar esterco como fertilizante? Não, isso não mudou nada, né? Se tiver lá contaminado com antibiótico, vai continuar. Ampliação das redes de esgoto, de coleta. Cara, ampliar a utilização da rede de esgoto é utilizar esse material contaminado, né? Descarte de medicamento em lixões. Gente, lixão é a treva, né? Desenvolvimento de novos processos. Eu preciso saber o que está chegando na água. Eu preciso saber que metal pesado, que medicamento que está chegando nessa minha água, para eu poder fazer a providência de fazer a retirada dele. Reuso de lodo. Lodo é aquilo que fica no fundo da estação de tratamento de esgoto. Ele até pode ser utilizado para tratamento, né? Depois de tratado, ele pode ser utilizado na agricultura? Pode, né? Ele é matéria, se não tiver contaminado com metal pesado, se não tiver muito rico nesses antibióticos, né? Se ele for só lodo mesmo, tratamento de esgoto, ele pode sim ser utilizado na agricultura, mas não resolve o nosso problema, né? Então essa letra E pode ser considerada um distrator, tá?
ela tá certa, a frase tá certa, mas não responde a nossa questão. Próxima. Segundo o pensamento religioso de Padre Cícero, a ação humana do camponês sobre a natureza deveria seguir alguns princípios norteadores, os quais ficam conhecidos como preceitos ecológicos do Padre Cícero. E aí, ele vai falar uma frase bem simples, mas que deve ser seguida à risca. Não plante serra acima, não faça roçado em ladeira muito em pé. Deixe mato protegendo a terra para que a água não arrasque e não se perca com a riqueza. Gente, se a gente não tiver muito cuidado onde estiver fazendo essa plantação, se for em terreno muito íngreme, se a gente desmatar terreno íngreme, vai acontecer o que a gente vive vendo aí, né? Quando você desmata, principalmente montanhas, né? Coisas assim mais altas, automaticamente a velocidade que a água da chuva desce, ela é muito forte. E essa velocidade, ela sai arrastando, ela sai lixiviando, né, todos os nutrientes do solo e ela causa aquele problema de arraste do solo. E esse problema tem um nome, né? Então, dentro dessas possibilidades, então a fala dele era erosão, né? Que é o arraste. A lixiviação vem junto, né? Porque quando você tem erosão do solo, né, que é aquela perda de material sólido, você acaba arrastando junto com a água material que seria, por exemplo, para manter o solo saudável, né? Isso acaba dando ruim mesmo, não tem jeito. E aí, uma das formas da gente minimizar, além de manter, né, a vegetação o mais intacta possível, seriam as curvas de nível, né? Ela faz com que a água ela leve um pouco mais de tempo, ela demore mais para descer, e isso faz com que essas plantações resistam mais tempo. Outra questãozinha aqui vai falar assim, nessa coisa do arraste, é parecido, a questão é semelhante, né? Então, eu tenho aqui 2 sistemas marinhos, que ele está fazendo uma comparação. Aqui tem pouco fluxo de nutriente, aqui tem muito fluxo de nutriente. Com pouco fluxo de nutriente, eu tenho uma vida O2 e vida marinha. Com muito fluxo de nutriente, eu acabo tendo aqui, ó, um acúmulo, né, de coisas. Aqui a vida fica diminuída e o O2 vai embora. Então a lupa aqui está mostrando plânctons, enfim, né? E aí ele mostrando esse esquema, ele quer saber qual é o processo responsável pela diminuição aqui. Gente, eu acabei de falar, né? Quando você tem a erosão do solo, junto com ele vem problema de arraste de fluxo, né? E esse arraste de fluxo é a lixiviação. Cuidado, porque muita gente pode pensar em eutrofização, que seria aqui uma situação das pessoas acharem que é aquela coisa do distrator. Mas não é isso. Ele aqui está falando na seta do arraste, tá? Depois que ele for arrastado, vai eutrofizar, porque eu tenho muita matéria orgânica e aí vai ficar aquela água verde, mas não é eutrofização, porque ele está falando especificamente processo responsável pela diminuição do oxigênio. A eutrofização é consequência, tá? Ele está falando da causa e não da consequência. Então, a causa é a lixiviação. A consequência é a eutrofização. Então, fique esperto para isso, que isso pode ser um problema por distração, tá bom? Pegadinha. E aí a gente tem aqui um esqueminha da eutrofização, né? Se você tiver quantidades normais de nitrogênio e fósforo, os seres ficam todos em equilíbrio. Quando você começa a jogar, né, esgoto não tratado, fertilizantes artificiais e tudo mais, você tem um aumento da concentração de nitrogênio e fósforo, isso aumenta a quantidade de nutrientes, você tem uma multiplicação muito maior de micro-organismos, eles acabam demandando grande quantidade de oxigênio, o oxigênio deixa de existir na água, fica aquele lodo verde em cima, e aí os peixes, né, os seres aquáticos acabam não resistindo, tá bom? Próxima questão. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético. Lembrando que a matriz energética brasileira é basicamente hidrelétrica. E aí a gente, né, com calorão, tá usando aí ar-condicionado e ventilador, principalmente ar-condicionado, que gasta bastante luz.
e isso se intensifica por conta da nossa matriz, que é hidrelétrica. E aí há outras necessidades de fontes alternativas de energia renovável. E aí ele quer saber que fonte de energia renovável é essa, gente? Urânio não é renovável. Carvão mineral não é renovável. Gás natural tem que tomar cuidado, porque isso também pode ser um distrator. Gás natural, a principal fonte é o petróleo. Mas eu não posso usar o gás vindo de fonte renovável? Pode. E aí a resposta é biomassa. E óleo diesel também vem de petróleo, não é renovável. Então presta atenção que normalmente a biomassa digerida, ela gera o biogás. E aí toma cuidado com essa fala, porque gás natural origem petróleo. Apesar de ser tudo metano, e aí vocês confundem um pouco, porque é tudo metano, pelo menos o princípio básico é metano. Mas o biogás seria esse metano vindo da biomassa, portanto, de fonte renovável. O gás natural, o metano, que vem de uma fonte não renovável, que é o petróleo. Então, fica atento, esse gás natural aí, ele está como pegadinha, ele está como distrator. Laboratórios de química geram subprodutos, substâncias ou misturas que não têm mais utilidade. Então, ele está falando de jogar coisas fora, né? E aí, alguns deles têm substâncias químicas, e esse descarte ele tem que ser muito cuidado, né? Ele não pode ser um descarte feito a lá, né? E aí eu tenho resíduo que precisa ser neutro, pH neutro, livre de solventes inflamáveis, então não pode ter nada que pegue fogo, e não pode ter metal pesado, chumbo, cromo, mercúrio, né? E aí ele vai fazer um quadro. Cara, essa questãozinha, ela é chata e trabalhosa, porque ele vai combinar resíduos. Ele vai combinar o resíduo 1 com o resíduo 2. Ele vai combinar o 2 com 3 com concentrações variadas. Então, malandro, esse é o tipo de questão que, para você não perder seu tempo no TRI, você vai deixar por último. Você só vai fazer ela quando você tiver tudo feito. Eu vou fazer todas as contas para você ver. Não é difícil, ela é trabalhosa, ela dá trabalho, né? Então, vamos lá. A resposta vai ser o resíduo 2 e o resíduo 4, e eu vou mostrar por que nas contas. Então, ó, primeira mistura, né? Letra A, eu vou misturar resíduo 1 com 2. Então, eu tenho o ácido crômico com NaOH. A proporção entre eles é de 1 para 2. Ele coloca 0,1 para 0,2. Então, eu vou ter um resíduo que vai conter cromo. Eu não posso ter cromo no produto. Ele diz claramente que não pode ter cromo. Então, não, essa mistura não é adequada. E aí o 2 e o 3, eu tenho NaOH e HCl. A proporção entre eles, né, eles reagem na proporção de 1 para 1. E ele não colocou 1 para 1, ele colocou 0,2 de base e colocou 0,1 de ácido. Então, vai sobrar base. Essa solução não vai ser neutra e ele precisaria de uma solução neutra. O 2 e o 4, ele coloca 0,2 e 0,1. A proporção entre eles é de 0,2 de base para 0,1 de ácido. Beleza, esse aqui tá certinho. A proporção 2 para 1 é o que ele faz. Ele bota a proporção 2 para 1, ácido, base, tranquilinho. Por isso a letra C é a nossa resposta. Mas eu vou mostrar todas as outras. Então, a letra D seria o 5 junto com 4. Eu tenho uma substância ácida e um sal de caráter básico. Só que a proporção entre eles deveria ser de 1 para 1 e ele coloca 2 para 1. Ele coloca 0,2 para 0,1. Então, está sobrando ácido, tá? E o último, entre o 4 e o 6, ele coloca 0,1 de ácido e 0,1 de um sal de caráter básico. E aí, eu vou ter a proporção de 1 para 2. E aqui, inclusive, tem um 2 aqui que não era para ter, tá, galera? Isso aqui é NaHCO3. Deixa eu até corrigir aqui, que é para depois o nego não reclamar. Que é NaHCO3. Erro de digitação, falha técnica. Então, ó, eu tenho proporção de 1 para 2. E aí eu tô com excesso de ácido, beleza? Essa solução não é neutra, não vai poder ser descartada.
E mais uma questãozinha falando de novo de petróleo, né? Um tipo de combustível fóssil de origem animal, também vegetal, ele mistura tudo. E ele basicamente, depois de alguns milhões de anos, eu tenho basicamente hidrocarbonetos, tá? Então ele é fóssil, não renovável, e o que eu tenho ali, hidrocarbonetos. Ele está falando de desastre, né? Derramamento de petróleo e a limpeza desse petróleo. E aí uma das formas dele limpar é usar biodegradação. Biodegradação é quando algum micro-organismo usa esse material como fonte de alimento, quando ele consegue se alimentar. Então, por exemplo, um plástico biodegradável, ele não pode só ficar de tamanho pequenininho e virar microplástico, ele tem que ser digerido, ele tem que virar energia, beleza? E aí, olha só, ele vai fazer uma biodegradação. O problema é o seguinte, petróleo só tem carbono e hidrogênio, tá? É hidrocarboneto. Dessa composição média celular, né, para que o micro-organismo consiga procriar, o carbono ele tem, tá lá no hidrocarboneto. O hidrogênio ele tem. Outros eu não tenho a menor ideia do que se tratam. O que está faltando, né? Como é que eu vou complementar para ele poder procriar? Só pode ser nitrogênio e fósforo. Essa era bem facinha, não perde esse tipo de questão, porque esse tipo de questão, além de muito fácil, né, de bota R lá em cima, tua nota sobe pra caramba quando você acerta a questão fácil assim. Potencial brasileiro para transformar lixo em energia, infelizmente ainda é muito baixo, né? Isso aqui é de 2014, mas a gente não melhorou tão mais assim não, tá? E aí ele fala que só uma pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia e a gente tem aí alguns aterros sanitários que fazem esse processo. Lembrando que lixão, você não tem nenhum cuidado com o solo, você simplesmente pega uma região aberta lá e sai jogando lixo ali. Obviamente que esse lixo vai degradar e vai poluir o solo e provavelmente uma água subterrânea que você tem ali. Quando você faz um aterro sanitário, o que você faz primeiro é fazer uma impermeabilização do solo, você impermeabiliza o solo, tá? E aquele chorume, ele é captado, ele pode ser trabalhado, ele pode ser tratado para que aquele líquido não chegue no meio ambiente em condições de degradá-lo. Agora, se for um aterro sanitário mais malandro ainda, você pode ainda fazer o processo da biodigestão, que é transformar aquele material em gás. E esse gás serve como gás combustível de excelente qualidade. É muito legal, porque aí você faz um aproveitamento e o final do processo ainda é fertilizante, tanto líquido quanto sólido. Então, seria a coisa mais adequada a se fazer é utilizar esses aterros sanitários integrados a usinas geradoras de energia. Aí, ó, show de bola. Então, ele vai falar dos créditos de carbono, né? Alguns países, algumas indústrias que conseguem reduzir a emissão de carbono, elas ganham como se fossem umas cartas de crédito, que elas podem utilizar como se fosse dinheiro mesmo, né? Se você reduz a quantidade de carbono que você emite, isso vale grana, tá? E aí muita gente negocia como se fosse moeda. É interessante isso. Essa fonte subutilizada no texto, ela vai ser... Então, que fonte, né, a gente tem aqui utilizada em menor quantidade? Gente, etanol não é essa fonte, né? Etanol, ele vem por bactéria? Não, ele vem por levedura, né? A gente vai lá, cana-de-açúcar, por exemplo, pode vir de outros lugares também, beterraba, milho, mas você vai pegar aquele amido e vai fermentar. Quem faz isso é levedura. Gás natural formado pela ação de fungos decompositores. Isso aqui dá para você pensar sobre. Óleo de xisto, gente, isso aqui está ligado a petróleo, nem pensar. Gás metano obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas na decomposição de matéria orgânica, bingo! Por que aqui não está legal? Porque essa matéria, por isso que eu falei, era interessante como distrator, né? Não é ação de fungos, tá? Quem faz essa ação é a bactéria. Isso aqui podia ficar como um distrator. E o gás que é feito de petróleo, petróleo não é uma fonte renovável, adequada. Então,
A melhor opção aqui é a letra D, porque ele fala em bactérias anaeróbicas, tá? E aqui o erro da D, muita gente poderia ter marcado a D, é que não são fungos, são bactérias. E compensação, etanol são leveduras, né? Aí sim são fungos. Aqui a gente fala um pouquinho de crédito de carbono, né? Uma atribuição monetária para quem consegue fazer essa redução de emissão. A gente pode utilizar energias renováveis, como energia solar, eólica, e algumas empresas acabam ganhando compensações se aumentarem, por exemplo, áreas verdes, se conseguirem coisas menos poluentes, né, processos menos poluentes, se usarem química verde. Então a coisa meio que se interliga. No caso do aterro sanitário, foi aquilo que a gente estava falando, né? A importância do aterro sanitário é que, primeiro, o solo ele é impermeável, então nenhum produto, né, dessa decomposição acaba vindo parar no lençol freático, no lixão, a contaminação acontece. Você tem o tratamento do chorume, transformando ele em fertilizante líquido. Todo o resto, né, que sobra daqui vira fertilizante sólido. E como isso aqui fica coberto, você pode fazer captação do metano, você pode fazer isso aqui interligado a uma usina, você não tem mau cheiro, você não tem animais, ratos, né? Porque aquilo tá preservadinho, cuidadinho, então acaba sendo uma boa opção. Então, muita atenção para essa coisa do aterro sanitário, que é uma opção bem interessante que o Enem gosta bastante, tá bom? Aqui a gente tem, né, essa união entre o aterro sanitário e a produção de energia. Então, a gente pode utilizar o gás vindo do aterro sanitário para geração de energia e transformação dele em energia elétrica, como eu falei com vocês. Se você associar essas duas coisas, a importância disso é enorme. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Fico na torcida que você tenha assistido a aula até o final. Se assistiu, deixa um like, compartilha, comenta, manda para os seus amigos, porque a ideia é tentar fazer essa educação chegar a muito mais gente, tá bom? Nos vemos na próxima. A próxima aula também é de ambiental, tá bom? Beijos, fica com Deus. Fui!